Pronto, professor. Então tá, gente. Bom, primeiro boa noite, né, a todos e todas aqui. É um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco, vamos dizer, de conhecimentos, informações, né, conversar sobre os desafios que se colocam nessa área da gestão orçamentária e financeira das organizações públicas, né? Eu me apresentei rapidamente lá no vídeo de apresentação e também no Moodle, mas só queria brevemente compartilhar um pouco com vocês, né? Na verdade, eu não sou um administrador, né? Eu fui me tornando um administrador no decorrer do tempo. Eu sou um ex-engenheiro agrônomo de formação na graduação e depois fiz meu mestrado e meu doutorado na área de educação, lá na USP, que mais ligado, vamos dizer, à organização e o financiamento dos sistemas de educação. Depois disso, e um pouco pela expertise de trabalho com organizações da sociedade civil, fui trabalhar em governos, né, muito ligado à área de qualificação, gestão de pessoas. Fui trabalhar no governo, trabalhei em governo municipal, trabalhei na prefeitura de São Paulo, depois trabalhei no governo federal e fiz concurso e virei professor aqui da área de administração pública, da Escola de Administração aqui desde 2009. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era um pouco, vamos dizer assim, evidente que desde 2009 aqui, né, desde 2010 no curso de administração pública, você vai fazendo o curso de administração também, né? Mas também um pouco dessa vivência como eh, gestor público, atuando no meio socioprofissional, também tendo sido ordenador de despesa e com todas as implicações que isso traz para a gente, né? Então, um pouco do que eu quero conversar com vocês é um pouco dessa experiência socioprofissional, digamos assim, e também na academia, que é, então, nesses 12 anos que eu estou aqui no curso de administração, o meu foco tem sido o trabalho, vamos dizer assim, o meu foco principal de análise é sobre a gestão dos municípios, tá? Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui na Escola de Administração da URGS, que trata da gestão municipal, e dentro da gestão municipal, meu foco tem sido com os programas de planejamento, financiamento, os problemas do federalismo brasileiro, para compreender os limites e as possibilidades dos municípios. E aqui na graduação e também em algumas disciplinas da pós-graduação, como esses cursos de especialização e uma disciplina lá do mestrado profissional em economia, eu ministro disciplinas relacionadas com orçamento público e na graduação também planejamento estratégico de organizações públicas e sociais, onde que trato menos do orçamento em si, mas do planejamento governamental brasileiro e, por óbvio, a relação que tem. Então, vamos dizer assim, é um pouco dessa experiência acumulada que eu procurei compartilhar com vocês nessa disciplina. E aqui na aula de hoje, gente, para mim, mais do que ter uma exposição com vocês, na verdade, a gente fazer um diálogo mesmo, um bate-papo de questões que surgiram, tá? Eu só queria, antes de passar a palavra para vocês, e se surgirem questões, tá? E vamos entender ele bem como um espaço formativo mesmo, sabe? Desde coisas mais amplas do debate sobre o orçamento, ou mesmo, olha, na classificação orçamentária em tal coisa, fiquei em dúvida, fiquem bem à vontade da gente fazer um debate nesse sentido. Mas eu só queria resgatar, assim, três coisas por que eu organizei dessa maneira o curso para vocês e o plano de ensino que está lá, está organizado, vamos dizer assim, né, nesse formato, né? Primeiro porque acho que uma coisa importante, parece chover no molhado, né? Mas o conceito de orçamento público, ele é um conceito em disputa, né? Por mais que a gente parta do pressuposto, vamos dizer assim, de uma visão mais restrita do que é o orçamento público e aquilo que está em todos os manuais, né? Quando a gente entra lá no manual técnico de orçamento, eu procura na internet o que é orçamento. Então vai se aparecer para nós aquela ideia básica de orçamento, né, que é o instrumento, o mecanismo em que eu vou estimar as receitas e vou fixar as despesas. Ótimo, tá? Em termos de uma definição
bem singela de planejamento, singela e precisa isso, tá? Porém, a gente sabe que não é só isso, né? Então, existe uma disputa em torno do orçamento público, se ele vai ser um instrumento, vamos dizer assim, mais interno, mais voltado ao controle dos gastos, né? E que é o que eu diria assim que predomina em muito do olhar que se tem sobre o orçamento público, né? Especialmente onde predomina uma visão mais fiscalista do papel do setor público ou da economia do setor público, o orçamento vai ser visto dessa maneira, tá? Sem nenhuma crítica à categoria, mas essa é uma visão muito presente, por exemplo, nos contadores, né? Ah, o orçamento serve para o controle contábil, né? Sim, ele serve para isso, mas não só isso, porque há uma vertente também nessa disputa em torno do papel do orçamento que o compreende menos como um elemento de controle de gastos, né? Portanto, de uma orientação mais interna para o próprio processo orçamentário e concebe ele dentro de uma ideia mais ampla, né, de política fiscal. Ou seja, ele é uma parte da política fiscal que possa ser manejada. Deixa eu só compartilhar uma imagem aqui que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Aparece na tela aí para vocês? Sim. Sim, sim. Tá. Quando aparece na tela, eu desapareço aqui, deixa eu só me achar aqui. Se der algum crepe, aparecer alguma, ou vocês não estiverem vendo alguma coisa, vocês me avisem, tá? Porque, na verdade, a gente olha o orçamento público e principalmente dentro dessa visão mais ampla para que serve, no final das contas, o orçamento, né? Para além de ser um instrumento de controle de gastos, ele é um mecanismo de ordenar a gestão e de ordenar a atuação do Estado, né? Por meio das suas várias possibilidades de ação, né? Porque o orçamento público, ele vai ordenar, especialmente esse lado aí da figura que aparece, ele vai ordenar os gastos públicos, né? Seja as despesas na oferta de bens e serviços, a ampliação disso e, portanto, os recursos de capital, ou a manutenção disso e aí os recursos de custeio, tá? Ele vai ter uma relação muito direta também com o processo de planejamento, como vocês viram, né, que no sistema brasileiro de planejamento e orçamento, essas duas peças, né, a peça orçamentária e a peça de planejamento, especialmente o PPA, elas estão muito imbricadas, né, elas devem dialogar de uma maneira muito mais efetiva, né? E, além de se transformar, de se traduzir isso na LOA, né, que no orçamento propriamente dito, ele vai ter uma importância muito grande do ponto de vista da contabilidade pública, de como é que eu registro essas informações, como é que eu faço todo esse acompanhamento contábil. Então, a gente tem que olhar o orçamento por esse lado, vamos dizer assim, o lado do gasto público dentro da política fiscal, tá? Só que a política fiscal ela é mais ampla do que só pelo lado do gasto. A gente tem que olhar para o outro lado também, que é o sistema tributário, né? Ou seja, da onde que eu vou tirar, da onde que eu vou arrecadar esses recursos que vão compor esse meu orçamento como peça, né, como instrumento de controle, mas também como instrumento de gestão. Então, isso está intimamente ligado com esse outro lado, que é o quê? Como é que se organiza um sistema tributário brasileiro dentro de uma estrutura federativa como a nossa, né? Em que os três entes federados, tanto a União, os estados e os municípios, têm competências tributárias, ou seja, eles têm competências de arrecadar recursos. Então, eles precisam funcionar ordenadamente, tá? O Código Tributário Brasileiro é quem ajuda a ordenar isso, e as definições da Constituição e das leis subsequentes é que vão dar esse ordenamento, tá? E, além, vamos dizer assim, dessa organização por esse sistema federativo, que vai impactar muito sobre da maneira como se estrutura nosso sistema tributário, né? Porque, por exemplo,
não compete, e compete exclusivamente à União arrecadar recursos eh, tendo como fonte a renda dos brasileiros. Tá? Então, os municípios e os estados não podem ter tributação sobre a renda. Essa é uma prerrogativa exclusiva do governo federal. Tá? Então, vocês vejam que o sistema tributário ele vai implicar a maneira como o sistema tributário se organiza, tá? Em torno das competências de cada um, mas também em torno de alguns princípios organizadores, né, desse sistema. Que quais são os seus tributos, suas espécies, de quem é a competência, como é que se estabelece ou não a progressividade, né? E além disso, vai ter que se relacionar com a própria estrutura do sistema tributário, né, que o Código Tributário Nacional define, de que quais são as fontes e os fatos geradores, né, se sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio. Então, pensar o orçamento, por isso que pensar o orçamento como uma política e como uma ação mais ampla, envolve a gente conhecer esse amarelinho que aparece na tela para vocês, né? Como é que ele se organiza e se compõe, mas é fundamental a gente perceber que nós estamos dentro de um sistema, né, de um ecossistema muito mais amplo, que envolve toda a política fiscal, que envolve o sistema tributário e que envolve também as políticas, a política fiscal pelo lado do gasto público, tá? Isso é importante porque se nós observarmos, por exemplo, o debate que predomina no mainstream dessa área, ou mesmo no universo acadêmico, é um debate que procura olhar essa equação muito pelo lado só dos gastos públicos. Como é que a gente controla os gastos públicos, né? E o que a gente poderia dizer de uma política de austeridade, que é o que predomina. Tanto no Brasil que nós conseguimos ter mais uma jabuticaba brasileira, que foi inserir na Constituição um mecanismo de austeridade, que é o teto de gastos. Não que outros países não utilizem também políticas de austeridade fiscal, né? Mas ninguém colocou na Constituição como nós, né? Que precisa ter uma emenda à Constituição, né? Então esse é um lado, né? Que a gente percebe que predomina muito nesse olhar sobre o orçamento e que também é uma disputa em torno dele, que se olha o orçamento só como um mecanismo de controle, porque se quer controlar os gastos do ponto de vista das despesas públicas e numa visão muito fiscalista e de austeridade fiscal. Tá? E não fala aqui para vocês um perdulário com os recursos públicos, tá? Mas é que é só essa lógica. Enquanto a gente discute a lógica da austeridade só pelo lado do gasto e não coloca nessa equação, por exemplo, do sistema tributário, a gente vê pelo outro lado o quê? Uma enorme de uma evasão de recursos ou uma perda de arrecadação com os mecanismos de renúncia fiscal. Nós vemos a enorme quantidade de gastos também com os gastos tributários que acontecem, que não são olhados como gasto público, né? Mas ela é uma despesa tributária que acontece, o pagamento de juros e assim por diante. Tá? Mesmo a renúncia fiscal que acontece. Tá? Nós temos um debate sobre reforma tributária travado, que a gente não consegue, assim, tem coisas como taxação das grandes fortunas estão desde a Constituição de 88 sem ser regulamentado, né? Por quê? Porque a prioridade de olhar o orçamento e os instrumentos de política fiscal é olhar eles pelo lado do gasto público e não da arrecadação. E olhando pelo lado do gasto público, a lógica é vamos cortar, já que nós vivemos numa estrutura de cobertor curto, tá? Então essa era uma primeira coisa, gente, que eu queria problematizar com vocês da importância da gente discutir. Então vejam que muitas vezes aquelas discussões que a gente tem que parecem meio singelas, né? Mas na verdade elas estão envolvidas num ambiente muito amplo de qual é a nossa visão de instrumentos de política pública, do papel do Estado, como é que a gente arrecada da sociedade, de quem a gente arrecada ou não, como esse sistema é regressivo, que ele penaliza aqueles que ganham menos, aqueles mais pobres, porque está toda a estrutura concentrada sobre o consumo e as pessoas, quem ganha 1.000 vai consumir 1.000 para sobreviver, quem ganha 500 mil, por mais que ele consuma 200 mil, ele vai poupar os outros 300, tá? E proporcionalmente vai pagar muito menos imposto do que quem ganha mesmo. Isso existem muitos estudos
olhando sobre esse lado da arrecadação como um ponto importante. Uma segunda coisa, aí eu já passo a palavra para vocês, é relacionado ao quê? Deixa eu só ver como é que eu volto aqui. Eu estou querendo voltar aí para vocês, eu não estou me achando. Só um instantinho. Acho que não preciso voltar para vocês. Deixa eu só. Bom, se há esse entendimento em disputa e ele é amplo e a gente precisa estar bem informado sobre como é que isso se dá, um segundo aspecto muito importante é a gente saber, então, bom, se eu for olhar para o orçamento público, o que olhar? Ou com que lente eu vou olhar? Porque ele é uma área que envolve um conjunto grande de normativos, o que pode, o que não pode, aquilo que pode, de que maneira deve ser feita, como é que é esse registro. Então, sendo um terreno bastante amplo, de muita tecnicalidade, o que eu vou observar? O que eu posso olhar? Tá? E eu posso olhar muitas coisas, depende da lente com a qual eu vou mirar e vou observar esses aspectos todos, tá? Então, por isso a importância das classificações orçamentárias, gente, que elas nos ajudam, então, a compreender essa estrutura orçamentária toda e o que eu estou querendo observar. Porque uma coisa eu queria saber, quanto que o determinado órgão gastou? Bom, eu vou lá, procuro por órgão, acho. Mas eu quero saber quanto que se gastou em educação no país. Bom, tu está falando no país do setor público federal, estadual e municipal, isso? Bom, eu tenho que somar isso, porque cada um desses entes tem o seu orçamento próprio. Então, as classificações orçamentárias, elas existem exatamente para isso, para a gente poder, primeiro, compreender esse orçamento, como ele se organiza na sua estrutura, para poder observar ele, acompanhar e também controlar a execução desse orçamento, poder consolidar as contas públicas, tá? E poder também analisar outras coisas, como superávit primário ou não, tá? Então, as classificações orçamentárias, elas são fundamentais para isso. E tem N aspectos das classificações orçamentárias que a gente pode analisar. Uma mais geralzona foi essa que está na tela para vocês, né? O que são receitas, o que são despesas, o que é o resultado primário, que são temas muito presentes na nossa pauta. Quando eu pego um orçamento, é preciso eu compreender que eu sempre vou encontrar nele, no mínimo, três grandes agregados de informações, que é essa informação institucional, ou seja, para quem que vai esses recursos, tá? Que é essa classificação programática e funcional, que vai me dizer, então, quais são os programas, quais são as funções e subfunções para que esses gastos se destinam, ou seja, qual é a finalidade desse gasto, né? Se o primeiro quadrinho lá diz quem vai gastar, o segundo quadrinho da finalidade vai dizer em que vai gastar. Qual é a finalidade desse gasto? É uma classificação muito importante, né, para a gente poder juntar as contas, porque aqui que eu estou falando da gente poder consolidar as informações de quanto está sendo gasto com educação, com transporte, com saúde, e dentro de saúde, educação, transporte, o que é com o ensino de nível de educação infantil, ensino de nível médio, que são todos parâmetros que nos ajudam a compreender e também a fazer essa consolidação das contas. E esse último quadrinho aqui, ele vai me trazer, então, informações de como esses recursos vão ser gastos. O primeiro é para quem se destina, o segundo, ao que se destina, qual é a finalidade, e o terceiro, que é uma classificação também muito importante, que é a classificação econômica, que vai dizer qual é a qualidade desse gasto em termos econômicos. Isso vai ser um recurso de capital, vai ser de custeio, né? Vai ser de capital, vai ser de despesa corrente. E se for de capital, é o quê? É pagamento de pessoal, é a amortização da dívida, tá? Então vejam que essas classificações orçamentárias, elas são fundamentais para a gente poder se situar, né? E poder. Deixa eu só tentar voltar aqui na tela para poder ver vocês todos. Só minimizo aqui.
Eric, você só pode me dar uma força para mim voltar aqui, para mim poder voltar com vocês. Eu quero sair da apresentação. Ah, obrigado. Desculpem, tá perdendo aqui. É que eu dou o Cisco Webex não é o do que eu uso mais comumente aqui, né? Mesmo depois de 2 anos de aulas online aqui, são mais o Meet, o próprio Moodle, tá? É, então, gente, eu acho que essas duas coisas que eu queria trazer assim para introduzir para vocês a importância, então, de ao compreender onde se situa esse debate sobre o orçamento público em diferentes visões que estão em disputa, né? E que isso vai impactar muito a maneira como se estrutura a governança orçamentária no Brasil. E a gente tem mudado a governança orçamentária sobre vários aspectos, né? Um eu já citei para vocês que é a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos e que você tem esse limite à realização dos gastos públicos e achatamento deles, tá? Mas você tem outros, né? A gente tem visto um avanço enorme, não só no âmbito federal, mas também descendo para o âmbito estadual, para o âmbito municipal, a introdução de emendas parlamentares, emendas impositivas parlamentares, né? Que é o quê? É o legislativo abocanhando uma parte dos recursos da execução orçamentária, né? Porque o legislativo sempre participou da definição orçamentária, mas ele não é o executor orçamentário. E o que a gente tem visto com as emendas impositivas e no âmbito federal com o tal do orçamento secreto é que hoje, na prática, né, um quarto dos recursos discricionários que existem no orçamento federal eles não são mais definidos pelo executivo, eles são definidos pelo legislativo. Né? A execução deles se dá pelo legislativo. E isso tem avançado também, tem descido para o âmbito subnacional. A gente tem visto vários assembleias legislativas e principalmente Câmara de vereadores aprovando emendas impositivas, ou seja, vai ter que executar, né? Vai ser o legislativo que vai definir aonde e como vai se dar a execução desses recursos. Aqui em Porto Alegre mesmo, a Câmara Municipal aprovou o orçamento impositivo. Então, eu queria dar um pontapé inicial um pouco da importância da gente discutir isso, né? E dentro das classificações também existem classificações que são muito importantes, né? Como vocês viram, as funções e o detalhamento delas em subfunções, que é um ponto importante, tá? Até aí nós temos uma unidade de classificação que tem que ser respeitada por União, por estados e municípios, mas a partir da subfunção, quando a gente entra no elemento de despesa e principalmente a descrição do elemento de despesa, isso você não tem uma unidade. Então, quando a gente quer descer, vamos dizer, na análise de um orçamento mais qualitativa para descer nos elementos de gastos, a gente encontra muita dificuldade. Eu estou conduzindo um projeto de pesquisa agora, está encerrando, estou finalizando o relatório de pesquisa que a gente analisou o impacto da Covid sobre as finanças dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, e a nossa ideia era saber como afetou as receitas, como afetou as despesas e as despesas, especialmente de saúde, assistência social e educação, analisando a função, a subfunção e descendo no elemento de despesa, né? Porque, por exemplo, numa função lá da saúde, você vai dizer aquisição de medicamentos. Ok, tá? Mas o que foi adquirido de medicamentos, né? Você sabe que foi muito impactante na pandemia essa coisa de muitos municípios aderiram a tal do kit Covid, né? E dá-lhe distribuir cloroquina, ivermectina Brasil afora, e isso foi muito comprado, tá? Então a gente queria chegar nesses elementos, assim, quem que comprou isso, né? De que maneira? Quanto isso significou? E a gente não consegue, né? Porque muitos lançaram os editais e quando está lá no elemento de despesa só está aquisição de insumos ou de medicamentos. Você tem, na verdade, para descobrir essa informação, você tem que ir em uma por uma das licitações que foram feitas lá no objeto para poder encontrar. Então, eu queria dar esse pontapé inicial para vocês, para dizer um pouco dessa importância, né, da gente discutir o orçamento, um tema bastante polêmico, bem na ordem do dia, né, bastante regrado, porque via de regra o senso comum acha que
o orçamento é meio um saco de dinheiro que o gestor põe a mão lá dentro e tira lá e faz o que faz, e faz o que quer com esses recursos. A gente sabe que não é assim, né? Vocês que são, alguns que são ordenadores de despesas, sabem melhor do que ninguém que a coisa não se dá dessa maneira, né? Que existe todo um regramento, tá? E que as classificações orçamentárias são um ponto fundamental, vamos dizer assim, para a gente compreender essas trilhas de por onde a gente pode perseguir esses recursos. É isso um pouco dessas 2 primeiras semanas de aula. Nessa última semana, e que vocês vão ver na leitura, e a gente vai fechar um pouco isso com o segundo encontro nosso lá na frente, que aí é um pouco dos desafios que estão colocados, né? Aqui é falar um pouco sobre o estado da arte, e na próxima semana é um pouco os desafios que se colocam com esse estado da arte, né? De pressões sobre a gestão orçamentária e financeira. Então é isso. Não sei se vocês têm algum ponto que dessas 2 primeiras semanas de aula que ficou de dúvidas ou de questões que vocês queiram trazer para a gente ir conversando. Ou mesmo observação de você, se olha, até o nível que nós chegamos, isso já me ajudou ou não, a minha expectativa é descer um pouco nesse nível de detalhamento, tá? Ou uma questão importante também, né? Bom, se eu tenho esse conjunto tão grande de informações, aonde eu procuro? Porque o que a gente viu até agora é um pouco de como eu procuro, né? Com que olhar e com que, especialmente a partir das classificações, que trilha que eu vou perseguir para poder acompanhar. Não, eu quero analisar só um programa específico, eu tenho aqui o nome dele, o número, então eu vou lá nos sistemas de busca, eu busco pelo programa, eu compreendo ele, assim por diante, tá? Mas se eu quiser dar uma olhada mais ampla, né, dos recursos como um todo, avaliar um determinado setor, uma determinada política e não só um programa, aí eu preciso ter essas chaves de por onde perseguir essas informações, da onde extrair elas também. Tem alguém que levantou a mão aí, desculpa, eu não consigo ver teu nome, mas Boa noite a todos. Sou Carlos Eduardo, trabalho no Serviço Geológico, trabalho na área de contabilidade, orçamento e finanças, né? Foi colocado aí na aula, né? A questão do objetivo, né? Desse instrumento é, de, de, de de gestão, né, que é o orçamento público, né, foi colocado que ele pode ser um instrumento de controle, um instrumento de medida, né? Então, a pergunta ela é da seguinte forma, né? O quanto é considerado a gente como uma empresa pública dependente, né, de certa forma indireta, mas dependente do Tesouro, né, na setorial do Ministério de Minas e Energia, como que a gente é considerado para efetivamente olhar nossa eficiência do gasto, né, da gestão orçamentária. E a segunda pergunta é o quanto vamos dizer assim, é ruim dentro de um dos princípios orçamentários é que o orçamento ele é anual, o quanto que é ruim a gente está inscrevendo muito em restos a pagar, né? Então, essas duas perguntas elas são fundamentais, inclusive, para as pessoas que aqui estão, né? E que auxiliam, né? Nesse nosso trabalho de monitoramento e gestão do orçamento. é, perfeito, Carlos. É, vou tentar responder para você de dois aspectos, sobre dois vieses essa questão. Eu acho que, primeiro, a discussão sobre eficiência orçamentária, né? Eu acho que ele é um parâmetro
importante para a gente analisar, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode ficar só refém da análise da eficiência. Por quê? Porque tem áreas da administração pública, não sei exatamente como é que se dá a operacionalização de vocês, né? Mas que só o parâmetro da eficiência ele é insuficiente para a gente analisar, por exemplo, a justificativa para determinados gastos. Então eu pego assim, como é que eu vou usar o mecanismo da eficiência, por exemplo, para medir o trabalho de um assistente social que tem que sair na noite com uma van num dia gelado para fazer uma busca ativa na população de rua, entende? Então, como é que eu vou medir isso do ponto de vista da eficiência? Ou ter a eficiência do gasto é aquele, quando ele vai sair com essa van, eles têm que sair em dois e tem que trazer no mínimo 5 moradores de rua de volta para um albergue, tá? Então, eu acho que o debate sobre a eficiência ele é importante, mas ele não é o único parâmetro, né? Porque há gastos que são realizados pelo setor público que são fundamentais para a ativação da economia ou para a realização de atividades de oferta de bens e serviços que não será suprido ou que não será realizado pelo setor privado. Por quê? Porque é inviável economicamente, tá? Então, quem que vai fazer uma ligação de uma estrada pequena entre dois pequenos municípios? Vai ser o poder público. Por quê? Porque não vai ter nenhum interessado privado para ir lá e fazer uma estrada em que vão passar 3, 4, 5 carros por dia, tá? Então, esse debate é importante porque há muitas das políticas públicas que o parâmetro da eficiência não é o mais adequado para a gente medir o gasto público. Não sei se é exatamente um pouco da atuação de vocês, tá? Mas eu acho que essa é uma primeira preocupação que a gente tem que ter. Do ponto de vista conceitual, do domínio dos indicadores, de avaliação de políticas públicas e também da avaliação orçamentária, né? Eficiência, eficácia, efetividade, eu acho que eles são úteis, né? E se nós fôssemos segmentar, assim, quando eu estou falando em eficiência, eu estou falando em avaliar aquelas ações diretas que acontecem, né? Qual era a meta, quantos recursos estavam previstos de serem gastos, tá? Quando eu estou avaliando numa dimensão mais tática, então a eficiência ela é muito importante para a gente avaliar do ponto de vista operacional. Quando eu estou avaliando do ponto de vista mais tático, de objetivos que eu estou perseguindo, sejam eles setoriais, eu vou ter a eficácia como um indicador, vamos dizer, mais próximo. Por quê? Porque a eficácia é aquilo para você aferir se os objetivos das suas ações eles vão ser cumpridos ou não, tá? O quão próximo você está de executar esses objetivos dessas ações que você planejou. Então, nesse âmbito, vamos dizer, mais tático, o indicador da eficácia é importante. Já a efetividade é aquele indicador para a gente analisar a mudança de realidade, dos impactos das políticas que são desenvolvidas. Portanto, ele é mais difícil da gente aferir. Como é que eu vou aferir se determinadas ações que eu fiz, isso reduziu a desigualdade social ou não? Não significa que eu tinha lá um programa que era de ter algum programa de auxílio para 10 mil famílias, eu fiz esse programa de auxílio para 10 mil famílias, em que medida isso diminuiu o impacto daquela exclusão social ou aquela desigualdade que tinha? Aí eu vou ter que medir com indicadores, como o índice de Gini, por exemplo, com outros indicadores. Então eu diria assim, olha, tem duas coisas. Uma, é importante a gente observar do ponto de vista conceitual e também empírico, né? Como essas diferentes categorias, eficiência, eficácia e efetividade, enquanto instrumentos, eles são importantes para a gente avaliar políticas públicas e para avaliar o orçamento, tá? Ponto número um. Mas com cuidado, né? Da maneira como a gente vai utilizar esses instrumentos. A segunda coisa é que eu também, assim, desculpe o desconhecimento, mas eu não sei se, por exemplo, o orçamento de vocês, ele é um orçamento que ele, dos 100% de orçamento, 95% é gasto com custeio, com gastos
correntes de manutenção da máquina e vocês têm 5, 10% para investimento, ou vocês têm um montante maior para investimento? Porque eu acho que isso também acaba afetando bastante essa sistemática de como vai se operacionalizar, né? E principalmente nessa operacionalização, qual é o montante que tem sido jogado para restos a pagar, tá? Via de regra, a montanha dos restos a pagar ela cresce muito em função das despesas de capital, das dificuldades de executar essas despesas de capital, né? Até porque muitas delas são de uma execução de mais longo prazo e que vai se jogando via instrumento do restos a pagar mais para frente, tá? Mas não é só nas despesas de capital. Eu tenho também muitas das despesas de despesas correntes que também passam a ser jogadas adiante como despesas de restos a pagar, e aí muito em função de uma sistemática que nessa governança orçamentária também virou recorrente, que é o quê? É você contingenciar os recursos, né? Ou, tecnicamente falando, né, você fazer a limitação de empenho. Se eu limito o primeiro passo do gasto, que é fazer o empenho, eu vou contingenciando esses recursos. E vai liberar quando o cenário melhorar, ou libera mais lá na frente, e aí a gente sabe as dificuldades que essa liberação dos recursos, muito perto do final do período de fechamento, por exemplo, do orçamento, dos sistemas de empenho e de realização dos gastos, isso leva uma pressão, não só para que se gaste, né? O que muitas vezes faz com que a gente acabe gastando os recursos não da melhor maneira, mais precisa, mais planejada, né? Mas para não perder o quinhão de orçamentário que a gente tem. Então, eu te responderia, não sei se te satisfaz, né, dessa resposta sobre esses dois aspectos, né, em relação à questão da eficiência e as despesas que estão sendo jogadas nos restos a pagar. Que hoje é uma bola de neve que a gente nem sabe ao certo, né? Qual é o tamanho dessa bola de neve? Já houve no passado uma tentativa de, vamos dizer, vamos zerar o jogo, né? Vamos resolver o problema dos gastos orçamentos, do que está de restos a pagar e vamos tocar daqui para frente, mas isso não aconteceu e novamente essa bola de neve voltou a crescer. E que impacta. Se vocês forem um setor, né, uma área que tem no orçamento de vocês um percentual significativo de despesas com capital, certamente vocês devem sofrer uma pressão maior sobre isso, né? Dessas condições de poder realizar esses gastos. Você falou uma outra coisa, já te passo a palavra, tá, Juliano? Sobre o orçamento público ser anual, tá? Hoje existe um debate menos pelo lado do orçamento propriamente dito e mais pelo lado do PPA. Existe um autor que trabalha com isso, que é o Márcio Gimene. O Márcio Gimene é diretor da ASECOR. A ASECOR é a Associação dos Servidores da carreira de analistas de planejamento e orçamento do Ministério hoje da Economia, né, mas que era do Ministério do Planejamento, que trabalham, né, com a carreira para ajudar a elaborar e gerir o orçamento no âmbito federal. Ele tem uma proposição, né, a partir de um olhar crítico sobre o PPA e da importância dele como instrumento, mas de um olhar crítico e essa relação meio ambígua do planejamento com o orçamento, era de que nas ações do PPA é que não se trabalhasse mais com a limitação dele pelo orçamento anual. E sim que eu, quando aprovasse um PPA, né, traduzindo assim bem rapidamente a ideia dele, se eu estou aprovando um PPA, eu estou aprovando também a obrigatoriedade do cumprimento daqueles recursos no período de 4 anos, mas que não obrigatoriamente tivesse que seguir essa sequência da orçamentação anual, tá? Mas é um debate incipiente, não é um debate que é visto por muito bons olhos, né? Especialmente pelo lado do controle, que isso pode perder um pouco do controle. Eu vi, o Juliano levantou você também, Carlos, você levantou a mão de novo? Isso, vou deixar o Juliano falar também. Isso, eu ia te sugerir. Obrigado, Cadu. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu Boa noite, Juliano.
sou da área de governança, né? Então, a gente é uma área nova na empresa e esse assunto tem sido realmente bastante debatido lá nos setores responsáveis aí por essa condução do orçamento, né? E do planejamento, principalmente. Eu acho que um instrumento importante que a gente tem aí na empresa, o planejamento estratégico, o mapa estratégico, o plano estratégico que foi desenhado, né? É um conjunto de ferramentas, assim, para gente. Eu estava me questionando, assim, aonde está esse olhar, né? Onde está o olhar fiscal na construção do orçamento e aonde está esse olhar para fora, assim, de política pública, de atendimento às demandas que a sociedade tanto precisa, né? Em alguns casos, né? Quando uma empresa mais é importância social, acho que esse olhar para fora tem que ser cada vez mais relevante. E aí, nós da governança, a gente sempre busca, junto, até vou pedir para, depois a Ana vai falar um pouquinho, a gente tem aqui um representante da área de planejamento, por sorte, né, e temos um da área de orçamento e finanças, então acho que a gente está bem, assim bem no contexto, né, para a gente poder estudar esse tema. Mas o exercício que eu sempre faço lá na equipe, com a governança, é olhar esse orçamento para fora, né? Agora, a gente vai participar de um trabalho que eu acho interessante também, que é da construção das propostas de orçamentos futuros, né? Então, eu acho que nesse momento a gente consegue trazer algumas características assim, né, de política pública. Afinal de contas, todo o programa que está lá na LOA está aliado ao atendimento de uma política pública, né? Que é importante a gente conciliar esse atendimento com as ações institucionais da empresa, com a sua missão institucional, né? Amarrar isso para nós é um objetivo principal. O senhor falou também dessa medição do impacto sobre essas entregas, né? Isso é difícil para caramba, né? A gente tem um outro instrumento, a Carta de Governança e Políticas Públicas, tem feito um esforço gigantesco para pegar esse resultado, né? A gente, junto da área de planejamento, da área de orçamento, a gente vem discutindo bastante. Como é que a gente apresenta esse resultado, né? Como é que a gente mede esse impacto? O senhor falou da dificuldade que é de medir o impacto, realmente. A gente recebe um recurso, aplicou em que situação, em que objetivo e que impacto ele trouxe, né, para a sociedade. É difícil, realmente. Mas, sobretudo, a CPRM tem, assim, grande parte da sua receita é oriunda de programas institucionais, assim, né, programas de governo mesmo. Realmente, nossa receita aí é 90 e poucos por cento é oriunda da Seguridade aí, né, do Fundo Social. E aí a gente usa desse orçamento, através do nosso plano estratégico, no atendimento dessas políticas públicas, né? Mas eu sei da importância, o Cadu lá sabe da importância da gente ter um bom controle fiscal. Não dá para gastar assim mais. A lei de responsabilidade fiscal vem um outro instrumento que ajuda a gente não extrapolar o limite desses gastos também, né? O Cadu falou do orçamento, lançado às vezes em reza a pagar. Muitas das vezes, eu enxergo essa característica que o senhor mesmo trouxe de assuntos relacionados a investimentos mais de capital, que são mais demorados. Por outro lado, eu vejo muita inércia da administração, né? Muito passa para depois eu resolvo, e isso realmente atrapalha o orçamento, né? O Reza Pagar é um instrumento para a gente gerenciar o investimento em capital, claro, mais demorado, mais de longo prazo. Agora, esse corrente que a gente fala, alguns instrumentos do Tribunal de Contas chamam que isso é inércia, chamam de inércia da administração pública ou excesso de registro e reza pagar, né? Então, tem um outro olhar também, quando a gente fala em eficiência, eficácia, com relação à forma como é feito esse gasto público, né? Porque se você perde as oportunidades, ele se torna muito mais caro, né? Então, a gente tem feito esse exercício bastante. Acho que essa aula vai ser importante para a gente discutir isso, da importância do nosso orçamento. Investimento temos pouco, temos muito mais pesquisa, muito mais folha de pagamento, muito mais custeio, investimento menos, muito receita de governo, pouca receita própria, né? Mas é uma empresa que tem, por conta disso, um compromisso muito grande com essa entrega social, né? Com essa entrega para a sociedade, né? É isso que a gente tenta fazer nos instrumentos aí realizados, os produtos gerados por esse orçamento público aí, né? É isso, professor, mas eu estou tentando agora estudar o orçamento, que eu estou fazendo exercício em função da entrega aí, de um município. A gente tem a LOA federal, que a gente estuda bastante, eu estou fazendo esse exercício lá no município. Agora, se eu trouxe alguns elementos, eu estou tendo
estudando dessa forma, né? Mas também achei mais difícil através do município do que o controle federal, sabe? Achei o controle Sim, federal um pouco mais robusto. sim, sim. De que estado você é, Juliano? Eu sou do Rio Grande do Sul, Ah, tá. Ainda eu que sou aí aqui a de gente Porto tem. Alegre, É. Ainda que aqui a mas gente moro tem, no Rio. vamos dizer assim, como fonte de consulta os dados do Tribunal de Contas, né? Que são dados confiáveis, apesar deles estarem sob um ataque hacker agora, né? O Tribunal de Contas está paralisado, assim, faz uns 3 dias já, por conta de um ataque hacker. Teve primeiro no Tribunal de Justiça, e o problema é que levou um longo tempo também para ser solucionado, né? E agora, parece que o do Paraná já teve também um ataque hacker desses no período recente, então isso acaba complicando muito. Mas sem dúvida nenhuma, hoje os instrumentos de transparência e acompanhamento dos recursos, eles são mais, vamos dizer assim, mais acessíveis, né? Acessíveis e compreensíveis no âmbito federal do que no âmbito municipal, sem dúvida nenhuma, né? A atividade do final de uma disciplina com os meus alunos de planejamento é eles pegarem também o PPA e os orçamentos correspondentes daquele período e analisarem, tá? E o desafio que eles encontram é exatamente isso, olha, mas a gente não encontra as informações, tá? Mas não é obrigado, tá na lei que todo mundo tem que publicar. Eu disse, e é verdade. E o acompanhamento que se faz o município publicou o PPA, a LOA na internet? Sim, está publicado. Ninguém deixa de publicar. O problema é compreensível, né? Que essa que é a grande dificuldade, né? Primeiro, que não há um domínio, vamos dizer, dessas trilhas, dessas chaves também de classificações que permitam eles encontrar. Bom, o que que tu está procurando? Tu quer saber de uma determinada área, de um determinado órgão, né? Porque aqui, no caso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente pode procurar até por credor. Que se eu passo por uma placa dessas de uma obra na rua, vejo lá, empreiteira João e Silva, eu posso encontrar pela empreiteira João e Silva ou com o CNPJ dela, quanto recurso ela recebeu daquela prefeitura, tá? Mas, primeiro, não são todos os lugares que têm esse nível de detalhamento, tá? E, principalmente, eu acho que a importância do acompanhamento que é feito pelo Tribunal de Contas é que, desses gastos, é que a gente consegue ter um acompanhamento quase que em tempo real, né? Porque se a gente for depois esperar a consolidação lá no Siconfi dos recursos, nós temos um retardo de no mínimo 5, 6 meses para ter essa, esse encontro de contas, né? Eu acho que a Aí gente no tem Sul avançado. tem o TCE, né, professor? No Sul tem Isso, o Tribunal de Contas do Estado também, né? isso, isso. Não Que tem são nos todos os sistemas de. estados que têm, né? São todos, mas eles têm uma certa autonomia Autonomia. de, de como eles se organizam, né? Então, por exemplo, essa possibilidade de descer até o nível do credor, são poucos os TCEs que têm, né? Essa possibilidade. Eles ficam muito só no âmbito de descer até a subfunção ou elemento de despesa. O Tribunal Municipal, que eu acho que são de São Paulo só, e outro, né? Só São Paulo e Rio que tem tribunais de contas municipais. Municipais, é. Esses do Estado, realmente, eu acho que eles têm uma função de controle importante, né? Para a gente desvendar a forma como é feito esse gasto. Nesse exercício que eu estou buscando, realmente, eu estou tentando chegar ao elemento de despesa. Quando a gente tem estudo CIAF, o Cadu pode nos ajudar melhor, mas a gente chega até o subelemento, né? A gente consegue detalhar um pouquinho mais, assim, a Uhum. característica, assim, alguma característica da despesa. Claro, para chegar no objeto, só indo na licitação, né? No tipo de gasto mesmo. Mas, assim, já dá para ter uma noção dos grandes volumes, né? Dos grandes números, assim, de uma análise mais abrangente, né? Tá bem. Eu vi que acho que é a Jocélia que levantou a mão, né? Se eu não estou enganado. Isso. Isso. Boa noite, professor. O senhor consegue me Boa ouvir? noite. Boa noite, Consigo. professor e demais colegas. Aproveitando que o colega que anteriormente falou, referiu ao trabalho, eu. Deixa eu ver se eu.
Eu fiquei com uma dúvida, assim. Eu cheguei a pegar uma LOA de um município para fazer análise, mas eu fiquei um pouco confusa do que eu deveria referir no trabalho. Se é só um aspecto conceitual, dizer se a LOA daquele município apresenta as classificações. Eu fiquei com essa dúvida. Tá. Deixa eu só entrar no trabalho aqui que eu passei para vocês. Deixa eu ver o que eu perguntei, porque final de semestre, né? Você sabe, com várias turmas, a possibilidade de você cruzar o que as orientações que você passa são várias. Deixa eu só entrar aqui na natureza do trabalho. É o trabalho 1, né? É o trabalho 2 da parte 2. Trabalho 1 nós já enviamos. Com base nos textos dessa parte 2, a disciplina disserte sobre o papel das classificações no ciclo orçamentário e sobre a importância do governo. Tá. Não, aqui, na verdade, Juscelia, você pode partir, vamos dizer assim, de um exemplo, seja de um exemplo concreto de você pegar um, um, um município e poder olhar ele, mas seja também a partir de um exemplo hipotético. O que eu quero que vocês exercitem um pouco aqui é essa. Se eu observar esse orçamento desse município, eu consigo vislumbrar essas classificações orçamentárias, tá? Se elas estão presentes, o que isso me possibilita? Então, eu consigo analisar, pegando um caso, por exemplo, de um município, eu consigo analisar a educação, consigo isolar dentro dessa área de política pública quanto que foi gasto, tá? Porque você sabe que tem duas áreas de gasto público que eles têm recursos constitucionalmente vinculados, né? A gente diz que o orçamento público, ele é uma lei autorizativa, ele não é uma lei impositiva. Tá? Então, diz, olha, o que na verdade acontece é uma autorização para que que o legislativo dá ao executivo para que ele gaste até aquele montante de recursos que se traduzem nas cotas orçamentárias. Ele não é um orçamento impositivo que diz, você tem que gastar isso. Ah, mas não tem as emendas parlamentares? Sim, as emendas parlamentares, onde foram aprovadas como impositivas, elas se tornaram impositivas, mas não é o orçamento todo. E além das emendas, você tem também uma parte de recursos que são nacionalmente, são constitucionalmente vinculados, que são os recursos da educação e os recursos da saúde. Tá? Então, por exemplo, o município ele tem a obrigatoriedade de gastar no mínimo 25% da sua receita corrente líquida com educação e 15% com saúde. Então, isso é obrigatório. Por isso que os tribunais de contas fazem esse acompanhamento das finanças dos municípios e do Estado, né, em tempo real, para quê? Porque são eles os responsáveis por auditar, por analisar se os municípios estão cumprindo esses gastos. Ah, e se o município está gastando lá 2, 3 ou 5% cultura? O Tribunal de Contas não vai olhar isso. Ele vai ver como é que foram gastos os recursos com culturas, mas não tem essa obrigação de acompanhar se esse percentual está sendo gasto ou não com saúde, com educação. E também o papel do controle que o Tribunal de Contas faz, que é em relação a gasto com pessoal, né? Aqueles limites que a lei de responsabilidade fiscal estabelece de gastos. Então, na verdade, eu quero que vocês peguem um exemplo ou construam um exemplo, um caso hipotético em que possibilita observar isso. Então, eu consigo observar a classificação institucional? Sim, está aqui, para quem que se destina, qual é a unidade orçamentária. Eu consigo ver a classificação da finalidade por funcional e por programa? Sim, isso está explícito, eu consigo ver. Eu consigo, por exemplo, dimensionar como que esse orçamento ele vai ser distribuído em termos dos gastos com função, tá? Eu consigo ver a qualidade dos gastos do ponto de vista econômico? Sim, eu consigo analisar, isso está presente aqui, quanto que vai ser de gasto com capital, gasto com custeio. Então, na verdade, esse exercício,
Julia, é mais para vocês exercitarem isso, se conseguem observar, tá? Não é tanto entrar no mérito de analisar se isso tá bom, tá ruim, é pouco, é suficiente ou não é, porque aí você teria que fazer um outro tipo de análise, né? Mais detalhada mesmo sobre a qualidade desse gasto, que só do ponto de vista documental muitas vezes não é fácil a gente conseguir realizar, tá? Mas é muito mais de poder analisar se ele apresenta essa coerência do ponto de vista das classificações, e se as classificações, por outro lado, elas te ajudam a compreender essa situação. Ah, Não sei se te obrigada, ajudou. professor. É porque eu fiquei pensando assim, claro que é um modelo padrão estabelecido, mas é como o senhor disse, né? Dentro da federação são 5.000 e poucos municípios, né? Então cada um vai ter, inclusive, a sua formatação mesmo, a sua apresentação, né? Então, o que que eu fiz? Eu busquei, no caso, no site da prefeitura, a lei mais recentemente publicada, e no caso encontrei apenas a LOA de 2021, né, que também não tenho certeza do porquê que a 22 não tá, porque deveria estar, porque o ano já está, né, quase terminando, mas enfim. Mas foi isso que eu fiquei me perguntando no momento em que eu sentei para começar a fazer o trabalho. Porque eu assisti aquela apresentação anterior, eu li os textos e eu entendi, até por alguma experiência anterior de estudo, né, a questão das classificações, enfim, das nomenclaturas, né? Uhum. Mas eu fiquei na dúvida se era para a gente analisar do ponto de vista de execução, mas daí eu pensei, não deve ser de execução, até porque a LOA ela é uma projeção, né? Para a gente saber se ela foi executada ou não, daí sim teríamos que consultar o Tribunal de Contas, a questão do tempo real, até fazendo um link assim com a LRF, que além da questão ali dos gastos com o pessoal, tem aquela questão de a cada bimestre tu tem que estar superavitário, se tu não tiver superavitário, o que que tu tem que fazer, o que que vai te cortar, aquela coisa toda, né? Mas foi o que eu pensei, até porque é um trabalho enxuto, né, professor? No máximo Sim, cinco sim, sim. folhas, né? 5 páginas. Sim, sim. Então, era só para esclarecer mesmo. Obrigada. De que município você está falando, Jusileia, que você procurou? Eu vou fazer do meu município de naturalidade, que é Bom Retiro do Sul. É um município pequeno, né? Mas eu também pensei assim, eu vou pegar de um município pequeno até para aprender a olhar, né? Porque a gente está aqui para aprender, né? A gente está querendo se especializar. E, de fato, eu só tenho, assim, uma teoria muito legislativa no sentido de ler o CTN, de ler a LRF, mas até então eu nunca tinha me deparado com a prática de pegar uma lei real, né, para um município e fazer essas análises. Achei bem interessante, assim, o exercício, mas eu confesso para o senhor que eu fiquei bem perdida, mas agora já me esclareceu bastante. Tá. Eu não sei se o Juliano levantou a mão ou também tem mais alguém com a mão levantada aí que eu não. Não, acho que Alexandre. eu esqueci de Isso. abaixar, para aí. Foi. Eu só queria complementar, Jusileia, antes de ti, Alexandre. O meu município é de Santo Antônio da Patrulha, professor. Eu também pensei Ah, a tá. mesma coisa que ela. Vou pegar um Uhum. município de origem para buscar enxergar essas características. Bem legal, você. Parabéns aí. Até pra gente, assim, apesar de eu não morar lá há quase 20 anos, né? Assim, pra gente ver a quantas anda e como o município da gente acaba fazendo isso, né? Se bem que eu acho que está bem profissionalizado, né? Porque eu fico imaginando a dificuldade que era antigamente, sem esses mecanismos, principalmente virtuais, né? Esse apoio que o TCE dá. Eu, mês passado, fiz um curso do TCE, agora eu não lembro o nome, tal, porque eu sou servidora do Estado. Então, participei de um curso do TCE voltado aos municípios, né? Então, imagina antigamente quando não se tinha esse suporte, devia ser simplesmente horrível tu fazer orçamento público, né? Então, imagino que para os pequenos municípios agora esteja um pouco mais fácil, pelo menos, de se orientar, mas é bem legal, assim, a gente voltar nos pequenos municípios, que é onde tudo acontece, na verdade, né? Pode ir. Boa noite, professor. Eu queria até fazer um Noite, gancho. Alexandre. Boa noite. Aproveitar. A minha dúvida realmente é sobre a questão 2, tá? Realmente igual a Josileia também teve falando, e eu comecei a fazer, né? Assistir às aulas. Eu até discuti com o Rodrigo, né? O nosso tutor, até agradecer ele. É uma pessoa que me ajuda muito, acredito que ajuda os outros também. Eu perturbo bastante ele, é um cara bem solícito quando a gente precisa.
eu tive uma abordagem diferente. Realmente, no início, eu realmente tive um pouco de dificuldade de achar um município onde tiver, porque na questão pede a questão matricial, né? A matricial do orçamento, né? E que, para mim, eu entendi como se fosse por programas, atividade de programas, né? Que tivesse ligado a várias funções. Realmente, municípios pequenos a gente teve dificuldade, mas eu consegui achar um aqui no Rio Grande do Sul que ilustrava esse exemplo, que contemplava, mas eu fiz uma abordagem diferente. Então, a gente vê que o trabalho são praticamente dividido em duas questões. A primeira questão, eu fiz uma abordagem de todas as classificações e de receitas e despesas, fiz tipo um pequeno resumo de cada uma, mas eu não especifiquei a essa LOA. Aí já na segunda questão eu me ative a esse exemplo e eu sugeri para o Rodrigo assim, como eu prestei informação ali, eu disse que eu consegui identificar no ação tal, o órgão tal, se a gente pudesse fazer um copy e cola dessa página, né, onde aparece essa informação, porque eu falando ali, né, eu achei meio vago se essa informação é verídica ou não é. Aí, assim, eu primeiro sugeri se a gente pudesse colocar um outro PDF com essa LOA, né, com essas páginas, mas aí orientação que não poderia colocar dois arquivos, né, nessa atividade. Então, eu sugeri se a gente eu poderia fazer um print, né, ou as outras pessoas também tivessem essa ideia, da onde aparece, né, da onde eu cito essa questão, onde aparece a questão matricial e colasse no próprio documento. Eu até fiz, sabe? Se tiver errado, eu retiro, tá? Ficou legal, mas a gente ficou de conversar hoje até com o pessoal aí, com você, com o Eric, se poderia fazer isso, tá? Minha dúvida é essa, por favor. Se eu for dar mais trabalho para ti, Eric, tu pode me avisar aí, tá? Me manda um WhatsApp aqui, ó, o senhor não acerta isso. Não, mas eu não vejo problemas de poder fazer um print da tela até para poder compreender. Porque assim, olha, o objetivo de aparecerem as classificações era muito mais para colocar vocês em contato com elas e compreender como que elas aparecem, né? Ou seja, quando você pega um orçamento do município, ele não vai aparecer lá, o orçamento do município é de 2 milhões. Tá? Não, 2 milhões é muito pouco, né? Pegando mesmo os pequenos aqui nessa enxurrada de pequeno município que nós temos no Rio Grande do Sul, hoje eles devem receber só do Fundo de Participação dos Municípios uns 9 milhões e 500. Tá? Então, já parte daí o montante de um orçamento. Você pega um orçamento de 10 milhões, ele não vai aparecer numa única rubrica, ele vai estar distribuído em algumas rubricas, tá? Então, era isso que eu queria assim, que vocês se aproximassem, principalmente em relação às classificações das finalidades dos gastos, que são pelas funções. Então, tá aqui, aparece, esses 10 milhões estão distribuídos aqui, tantos por cento para educação, tantos para saúde, então é possível a gente evidenciar. A segunda questão, que aí é um pouco mais complicada, e aí é um pouco mais para desafiar vocês também, do ponto de vista analítico, é porque a gente fala que o que são governos matriciais? São governos que eles se articulam mais intersetorialmente, né? Porque você tem todo um debate hoje dentro da administração pública, das políticas públicas, né? De que atuar como servidor público hoje é trabalhar com problemas que estão mais complexos, mais diversificados, mais entrelaçados, né? Aquilo que a teoria chama de wicked problems, né? Ou problemas complexos, tá? E que isso não dá mais para ficar naquela, cada um na sua caixinha, de vez em quando conversa e cada um toca o seu, e sem dialogar, por exemplo, com problemas que eles precisam. Perdão. Problemas que são comuns e que, portanto, precisa ter uma interação, uma integração entre diferentes áreas, né? Então, se eu pego assim, como é que eu combato hoje a desigualdade social? Ele não é um problema só de um ministério da assistência social. Tu tem que combinar ações da educação, da saúde, da assistência social, né? Ou seja, você é forçosamente impelido a atuar de uma maneira mais matricial, mais articulada, mais organizada horizontalmente. E eu sei que isso é difícil de perceber só pelo orçamento, tá? Uma maneira da gente perceber isso olhando só o orçamento nos municípios é o quê?
que muitas vezes tu pega o orçamento e tu pega os programas, cada secretaria vai ter um único programa. Ah, eu tenho os programas da saúde, porque tem a Secretaria da Saúde. Eu tenho o programa de transporte, porque tem a Secretaria de Transporte. Então, na verdade, você continua olhando o próprio orçamento com as mesmas caixinhas. E não tem uma integração deles. Eu sei que isso é mais difícil de observar, mas eu queria que vocês, ao pegarem orçamento, vejam se é possível a gente fazer alguma inferência de que, olha, esse orçamento ele realmente procura se articular. Outra maneira de você perceber isso é se esse orçamento, além dessa agregação pelos programas ou pelas funções dele, se ele apresenta, por exemplo, articulação de macroprogramas ou macrodesafios ou eixos prioritários, que muitas vezes eles aparecem, que olha, aqui os eixos prioritários são 4 eixos, e dentro desses eixos eu vou ter um conjunto de diferentes programas. Então, o eixo de enfrentamento dos problemas de desigualdade, eles vão ter todos o quê? Todos aqueles programas que são os programas sociais, eles vão estar dentro desse eixo. Então, essa é uma maneira também de agregar e forçar que se trabalhe um pouco mais de uma maneira matricial nesses governos, né? Em última instância, que se articule, né? Que tenha algum nível de coordenação e cooperação. E esse é outro grande problema, gente, dos debates hoje sobre governança também, né? Nós construímos um modelo federativo que foi um modelo federativo muito pautado na ação cooperada, colaborativa entre os diferentes níveis de governo, né? E a gente já vinha sofrendo isso, mas particularmente a partir de 2019, né, com o governo federal, com o seu slogan de mais Brasil e menos Brasília, que de fato ninguém sabe o que isso significa, né? Bom, é mais Brasil, menos Brasília no sentido de se passar atribuições, competências para que os municípios executem. Bom, e os recursos virão também ou não, né? Porque, inegavelmente, desde da Constituição de 88, você teve um intenso processo de descentralização, de municipalização de políticas, né? E isso se traduziu num conjunto de responsabilidades que os municípios foram assumindo e também uma mudança no perfil da força de trabalho, né? Então, hoje nós temos, assim, dos 11 milhões de servidores públicos no país, quase 6 milhões estão no âmbito municipal. Bom, mas por que cresceu? Para dar conta das demandas de saúde e de educação que foram atribuídos aos municípios, né? Então, isso tudo vai tendo um impacto, né, vamos dizer assim, da maneira como essas pressões vão acontecendo. É responsabilidade dos municípios, por exemplo, atuar na defesa civil, na contenção de encostas, na drenagem e conservação de córregos, tudo bem. E a gente viu no começo do ano aí esses eventos climáticos extremos cada vez mais recorrentes, né? Os municípios, por mais que seja atribuição deles, eles não vão ter as condições e os recursos de fazer esse enfrentamento, por exemplo, né, a essas demandas de eventos extremos. A própria Confederação Nacional dos Municípios fez um levantamento que só para atuar nas áreas já definidas como áreas de risco, de remover pessoas e contenção de encostas, é um montante de recursos que eles não têm. Então, como é que isso vai ser feito? Se você não tiver uma cooperação federativa para atuar, vamos dizer assim, nessas políticas que são menos organizadas em sistemas, porque tem outras, por exemplo, saúde, educação, mal ou bem, elas já são mais organizadas em sistemas, tem mecanismos de fundos, né, como o Fundeb, que tem uma divisão de responsabilidades. Mas tem outras políticas que não têm organização nenhuma sistêmica, né? Então é uma coisa muito mais errática, assim, é muito mais problemática. E essa área, por exemplo, do ordenamento, da gestão urbana é uma delas, né? Você tem o Estatuto das Metrópoles, você tem o Estatuto das Cidades, que estabelece responsabilidades, mas você não tem os recursos lá na ponta para esse tipo de enfrentamento, né? Então era mais nesse sentido que eu queria que vocês tentassem explorar. Sei que não é muito fácil observar por aí, tá? Mas é essa um pouco Não. da lógica do trabalho. Deixa eu só completar então rapidinho. Então, não, realmente eu entendi. Eu entendi até pelo exemplo que a gente lê no texto, acho que é do Pró Criança, se não me engano,
né? Eu consegui identificar, eu só queria realmente saber se eu poderia Pode. anexar a figura por causa que eu fiz um trabalho de pesquisa, né? Eu queria ilustrar, né, que eu tinha conseguido achar a relação. E na questão 1 eu vou fazer essa relação, então, que realmente eu não fiz a relação. Eu consigo identificar as classificações nessa LOA que eu achei, só que eu não linkei. Então, agora vou voltar lá, refazer e consigo linkar. Aqui aparece a classificação tal, de despesa, de receita. Tá? Obrigado, professor. Imagina. Não sei se mais alguém, acho que a Jusileia levantou a mão novamente. Sim, professor, porque o senhor falando agora principalmente dessa questão da federalização dos municípios, mais Brasil e menos Brasília, me ocorreu fatos da educação, que a gente sabe que é uma área que recebe verbas robustas, né, até pela demanda constitucional, e que, por exemplo, o município de Criciúma, através de uma demanda do município de Criciúma, o Ministério Público, salvo engano, está demandando que os municípios abram vagas em creche, né? Que é uma atribuição precípua na educação infantil de municípios. Merenda escolar, né? Eu sou oriunda de escola pública do tempo em que se comia muita coisa boa no colégio, né? Comi muito na escola. Então agora é suco e bolacha e não sei o quê. Então o senhor falando e a gente sabendo que é uma verba robusta, tem alguma coisa estranha aí, ou os municípios não estão conseguindo se articular na distribuição, sei lá, dessa verba. O fato é que está faltando. E eu confesso que quando eu vi a notícia das creches de Criciúma, eu fiquei espantada, porque a gente tem preconceito que se fosse no Piauí, se fosse no Norte, no Nordeste, ok. Mas Santa Catarina é um estado rico em relação aos outros. Criciúma é uma cidade que a gente, né, assim, é uma cidade legal, não tem vaga na creche, né? Então, o que também está acontecendo com essa verba que vem gigante, né, da União, e os municípios não estão conseguindo articular, a ponto de não ter vaga na creche, a ponto de não ter mais merenda, que é uma coisa que era cultural, ter merenda, né, de qualidade, e a gente, enquanto estudante de gestão pública, eu atuo no cargo de analista de políticas públicas, e a gente fica se perguntando como que a gente pode estudar e contribuir para isso melhorar, né? Porque tá bem difícil mesmo. Como diz o ditado, né? É nos detalhes que mora o capeta, né? Em que sentido, assim? Vamos pegar o caso da educação. Primeiro, os recursos que financiam a atuação local, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, que essa é a responsabilidade principal do município, educação infantil, ensino fundamental, do Estado, ensino fundamental e ensino médio, né? Isso também difere de lugar para lugar, né? Porque houve lugares onde a municipalização ela avançou muito. Então, tu pega, assim, dos bancos escolares de um município, de estado como o Maranhão, como o Ceará, 75%, 80% das matrículas são nos bancos escolares municipais. Aqui não avançou tanto o processo de municipalização. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ainda 40% das vagas elas são na rede estadual, né, do ensino. 20% 20% é o privado, e o restante se divide mais ou menos meio a meio. Então, isso tem um peso diferente, tá? De cada lugar, e isso precisa ser entendido. Mas no papel do município na educação infantil e no ensino fundamental, vem esses recursos que é proporcional ao montante arrecadado deles, né? Porque os gastos lá dos 25% com educação são para MDE, manutenção e desenvolvimento da educação. Então, não são todas as despesas que entram, por exemplo, nos 25%. Você tem, por exemplo, transporte escolar, ele não entra nos gastos com MDE. Tá? Então, essa é uma atribuição que o município tem, que ele vai ter que compensar. Não entrando no MDE significa o quê? Não vai ser financiado pelo Fundeb. Então, assim, a gente precisa entender, vamos dizer, essa arquitetura do financiamento da educação e da saúde, que são os maiores,
Porque da educação, o governo federal, para o ensino infantil e para o ensino fundamental, ele entra com poucos recursos. Tá? Tanto é que o novo Fundeb que foi aprovado, uma das questões fundamentais do novo Fundeb era forçar o governo estadual para entrar com mais recursos para essas áreas. Tá? Porque ele entra de forma suplementar. O responsável por manter o funcionamento dessas políticas são os governos locais. E ele suplementa de que maneira? Mandando dinheiro para o transporte escolar, parte dos recursos, mandando dinheiro para a merenda escolar. O problema é que como é que esses recursos são atualizados? Então, por exemplo, a merenda escolar é um valor por aluno por dia. E ele não foi atualizado há muito tempo. Então, assim, o custo que as prefeituras têm para fornecer a merenda, ele se ampliou com a inflação que teve, com o custo dos alimentos, sobretudo, mas o montante de recursos que vem do governo federal continua mesmo. Então, simplificando, se para antes dar um prato de arroz, feijão, uma proteína e uma verdura custava R$ 1,50 e o governo federal entrava com R$ 1 e os outros 50 era da prefeitura, esse mesmo prato está custando 3 agora e o governo federal continua entrando com 1, a prefeitura teve que entrar com os outros 2 para garantir. Então, esse foi um ponto que uma das lutas agora é recompor o valor que vai entrar dos recursos para a alimentação escolar, tá? Por exemplo, assim, tem muitos casos em que transporte escolar não é uma responsabilidade do governo estadual. Mas como é que acontece naquele município que tem uma rede estadual e tem uma parte da rede municipal? Quem é responsável por fazer o transporte dos alunos é a prefeitura da rede municipal. Mas ele passa e transporta também os alunos que vão para a rede estadual. O governo do estado entra com uma parcela de recursos para ajudar a cobrir esse gasto, tá? Que também não está sendo atualizado. Então, hoje está uma briga dos prefeitos com o governo estadual para que ele recupere esse montante de recursos. Então, assim, ela é uma arquitetura mais complexa nessas políticas que tem uma integração e essa colaboração mais efetiva, mas eu não diria assim que não estou aliviando dos prefeitos, tá? Porque eu acho que tem muito que melhorar na eficiência desses gastos, de racionalizar mais esses gastos, tá? Algumas que é da própria gestão do prefeito, outras que é da composição da rede, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitos pequenos municípios, gente, que eu tenho uma rede escolar que é de 60 alunos. Pega um município de 1.500 alunos, a rede escolar dele é de 60 alunos. Então, para manter uma rede escolar em educação, escala é um elemento fundamental. Então, eu sei que é muito complicado dizer isso, mas há lugares em que você não tem escala para manter um sistema de educação com uma rede com 60 alunos. Racionalmente, do ponto de vista do gasto público, é você fazer o transporte desses alunos para outros municípios. Tá? Municípios pequenos. Eu sei que não é fácil isso, porque tu tem o afastamento, né? Você tem mesmo essa decisão em torno de Criciúma, né? Porque o que foi a questão de Criciúma? A educação fundamental, ela é tida como um direito público subjetivo. Ou seja, é responsabilidade do poder público e das famílias. Então, se uma família vai lá e quer matricular o filho no primeiro ano do ensino fundamental e a prefeitura diz não tem vaga, ele vai lá no Ministério Público e denuncia a prefeitura. O Ministério Público pode ir lá e grampear o prefeito. Esse entendimento não tinha em relação às vagas da creche e pré-escola. Então, essa decisão do Supremo em relação a essa demanda que surgiu lá em Criciúma é que a Prefeitura de Criciúma foi demandada por essa obrigatoriedade de vagas na creche, na pré-escola, e ela alegou o seguinte: não, isso não é uma responsabilidade, é no ensino fundamental. Ficava a dúvida se no ensino infantil era ou não uma responsabilidade de direito público também subjetivo, ou seja, é obrigatório o poder público fazer. E com essa decisão, isso forçou. Então, agora, essa alegação que Criciúma faz, e certamente outras muitos faziam essa alegação, tá? Isso agora vai trazer, vamos dizer assim, uma pressão ainda maior para a garantia dessas vagas, tá? Que se a prefeitura não tiver condições de ela ofertar com as suas redes, essas vagas vão ser o quê? Compradas, que é o que muitos hoje fazem, comprando essas vagas de
associações comunitárias, de creches, e que tem, tá? Sou absolutamente contra isso? Não. Qual é o problema? E são muitos os estudos que dizem que o nível de qualidade entre você ter um sistema, uma creche própria e aquelas que são contratadas é muito distinto. Fora os casos que de vez em quando a gente vê na TV e se escandaliza de criança amarrada no bercinho e tudo que acontece, tá? Então, esse é um dos problemas, né? E que eu acho assim que esse é o tipo de tensão, quando eu falei para vocês que a gente vinha numa construção de políticas e de descentralização delas, que era baseado no federalismo cooperativo, e esse processo está se esgaçando, tá? Porque não é uma questão só do dinheiro, né, gente? É de coordenar. Olha na pandemia. Nós começamos a pandemia tendo que ter uma decisão do Supremo se era atribuição de quem, afinal de contas, fazer isolamento social. Tá? E digo para vocês, essa foi uma das primeiras vezes, se não a primeira que eu me lembre, que num conflito do Pacto Federativo, a decisão foi pró-entes subnacionais. Porque a lógica a praxe no Supremo era decisões pró a União. Como é que vai ficar daqui para frente? Né? Ninguém sabe muito bem como é que essa coisa vai se dar, né? E particularmente, por exemplo, na área da saúde, a gente teve uma preocupação muito grande. A esfera federal compensou um pouco das perdas de receita com repasse de recursos, especialmente em 2020. 2021 já voltou novamente ao normal, mas ninguém imaginava que a gente teria um pós-Covid como a gente está tendo na saúde. Não só de tratamento do pós-Covid a doença, mas a demanda, né, por cirurgias, por outros tratamentos que chegaram, né? Tanto é que se vocês veem hoje, a gente tem a curva de ocupação hospitalar, eh, caiu, né, um monte o uso, a demanda por leitos hospitalares, leitos clínicos e leitos de UTI por conta da Covid. Mas não caiu, ao contrário, aumentou das outras enfermidades, né? Para vocês terem uma ideia, o SUS fazia por ano em torno de 140 mil cirurgias de hérnia, né? Durante a pandemia foram feitas 28, 35 mil. As hérnias não desapareceram, só foram agravando, né? Tratamento oncológico, né? Biópsia, por exemplo, de câncer de próstata, né? Isso caiu para menos de 20% do que se fazia, né? E infelizmente nisso as estatísticas elas são cruéis, né? Os casos vão continuar acontecendo, foram se agravando, né? E agora essa pressão chegou, então assim, tu tem uma demanda enorme, né? Aí começa a faltar medicamento, leitos, né? A pressão sobre os municípios está sendo muito grande. Não vão ficar muito deprimidos com essa nossa aula de hoje, sexta-feira à noite, né? Falando muito mais de problemas do que de soluções, mas é um pouco dos desafios que estão colocados, né? Não tem muito como. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Desculpe, eu não escutei, ficou muito baixo. Eric, eu não sei se eu não te escutei, não sei se o pessoal te escutou. Acho que está Também não. cortando a tua fala. Oi, melhorou? Agora sim. Tá, a questão do Paulo Rangel que tá no bate-papo foi discutida só para ver se não passou nenhum. Foi, Paulo Rangel acho que escreveu aqui. Foi sim, era sobre a questão da parte 2. Tá, beleza, era só para eu ter certeza que, como bastante gente levantou a mão, a gente não deixou ninguém sem atendimento. Então tá, professor, é isso. Você tá no mudo, professor. Perdão. Desculpem. Então, espero ter contribuído vocês a ajudar a compreender um pouquinho melhor esse tema, né?
Quando eu dava, agora eu não estou dando mais a disciplina de gestão orçamentária e financeira, mas eu dava ela numa sexta-feira à noite. A aula começava às 6:30 da tarde e terminava às 9:30, né? Eu dizia para os alunos assim, ô período ingrato que me dão para tratar de um tema assim tão árido, né? Hoje já não estou mais na sexta-feira à noite com aula na graduação, mas era sempre muito difícil, né? E uma questão muito recorrente que os alunos abordam, é difícil isso, né, professor? A gente vai lá, né? Esse trabalho mesmo que eu peço para eles fazerem de analisar o PPA e a LOA, o que mais chama atenção, eles dizem, mas e a obrigatoriedade? E tem que estar na internet. E a accountability, e a transparência? Eu disse, só que existe uma distância entre aquilo que está na lei e como que se materializa, né? Como que você checa mesmo, né? Se os municípios estão com as informações na rede, estão, daí tu vai lá e pega um PPA de um município, o anexo, né, que é onde traz o detalhamento dos programas e tal, muitas vezes tu vai encontrar o quê? Você vai encontrar 10 planilhas de Excel sem nominar nada, e como é que a população vai entender, né? Como é que vai fazer o controle social também de uma questão tão relevante como são os fundos públicos, como é que eles se organizam, como é que eles são gastos, né? Isso é um desafio muito grande de quem trabalha com orçamento, é a gente democratizar esse acesso à informação de uma maneira qualificada, né? Porque senão você não vai ter controle social. Controle social não são aquelas audiências públicas que são feitas lá uma vez quando está definindo a LOA, outra quando está definindo a LDO, que vai lá e 2 horas, 2, 3 falam e isso ajuda, mas não resolve o caso, né? Então a gente precisa melhorar muito ainda nesse controle social, sem dúvida. Tá bom, pessoal? E outras questões que forem surgindo nesses dias também no nosso próximo encontro, aí nós vamos falar um pouco mais dos desafios, aí nós vamos organizar eles de uma maneira um pouco mais sistemática. E eu acho que seria importante para essa última, se vocês quiserem trazer também para não discutir, vamos dizer, no geral desses desafios que estão colocados mais para vocês mesmo, para a organização de vocês, que vocês acham importantes de serem trabalhados. Tá? Sejam desafios, vamos dizer, mais internos, de como que a gente trabalha, constrói essa cultura também, esse conhecimento sobre governança e sobre gestão orçamentária no interior da organização, mas também na relação com a sociedade, que tipo de serviços são prestados, como é que isso se dá. Fica com mais esse dever de casa aí para vocês irem pensando para a nossa próxima aula. Tá bem? E na dúvida, preguem o grito aí, tá? Boa noite. Valeu, boa noite para vocês. Bom descanso aí, bom voto para todo mundo. Oi, pessoal, boa noite. Um abraço. Obrigada, boa Boa noite, noite. pessoal. Boa Obrigado. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.